Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo Todo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um dos cientistas mais importantes e controversos do século XX, Julius Robert Oppenheimer, o homem que liderou o projeto que criou a primeira bomba atômica da história. Quem foi Oppenheimer? Como ele se envolveu nesse projeto? Quais foram as consequências de seu trabalho para a ciência e para a humanidade? Vamos descobrir juntos nesse vídeo. Antes de começar, eu quero convidar você a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe também um comentário respondendo a seguinte pergunta: você já ouviu falar de Robert Oppenheimer? O que você sabe ou quer saber sobre ele? Essa é uma forma de você interagir com o canal e com os outros espectadores, além de me ajudar a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Muito obrigado pela sua colaboração. Julius Robert Oppenheimer nasceu em 22 de abril de 1904 em Nova York, nos Estados Unidos. Ele era filho de imigrantes judeus alemães e, desde cedo, demonstrou uma inteligência excepcional. Ele se formou em Química na Universidade de Harvard com 18 anos e depois foi para a Europa estudar Física Quântica, a área que iria revolucionar a ciência no século XX. Lá, ele conheceu e trabalhou com vários físicos famosos, como Niels Bohr, Max Born e Paul Dirac. Ele voltou para os Estados Unidos em 1929 e começou a lecionar na Universidade da Califórnia e no Instituto de Tecnologia da Califórnia, ou Caltech. Ele se tornou um dos maiores especialistas em física teórica do mundo e fez várias contribuições para o campo, como a aproximação de Born-Oppenheimer, que simplifica os cálculos dos átomos e moléculas. Mas a vida de Oppenheimer mudou radicalmente em 1942, quando ele foi convidado para participar de um projeto secreto do governo americano, o Projeto Manhattan. Esse projeto tinha como objetivo construir uma arma nuclear, antes que a Alemanha nazista conseguisse. Oppenheimer foi escolhido como o diretor científico do projeto pelo general Leslie Groves, que ficou impressionado com sua capacidade de liderança e sua visão abrangente da ciência. Oppenheimer foi recrutado para o projeto por seu amigo Ernest Lawrence, um físico experimental que tinha construído o primeiro ciclotrão do mundo. Oppenheimer ficou responsável por coordenar uma equipe de mais de 1.000 cientistas que trabalhavam em vários locais nos Estados Unidos. O principal local era o laboratório de Los Alamos, no Novo México, onde Oppenheimer morava com sua esposa Catherine Puning, por vezes chamada só de Kitty, e seus dois filhos, Peter e Catherine. O trabalho de Oppenheimer e sua equipe era extremamente difícil e desafiador. Eles tinham que resolver vários problemas técnicos e teóricos para fazer a bomba funcionar. Eles também tinham que lidar com a pressão do tempo, da guerra e do sigilo. Eles não podiam revelar a ninguém o que estavam fazendo, nem mesmo para seus familiares e amigos. Eles sabiam que estavam envolvidos em uma corrida contra o relógio e contra o inimigo. Depois de 3 anos de muito esforço e dedicação, o projeto finalmente chegou ao seu momento decisivo, o Teste Trinity. Esse foi o nome dado à primeira explosão atômica da história, que aconteceu em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México. Oppenheimer e seus colegas assistiram à explosão à distância, em um abrigo subterrâneo. Eles ficaram impressionados com o poder e a beleza da bomba, mas também com o horror e a destruição que ela poderia causar. Oppenheimer citou um verso do livro sagrado hindu Bhagavad Gita. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. It says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Pouco depois do teste Trinity, as bombas atômicas foram usadas na guerra contra o Japão. 2 bombas foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. As bombas mataram cerca de 200.000 pessoas instantaneamente, e muitas outras morreram depois por causa dos efeitos da radiação. As bombas também levaram à rendição do Japão e ao fim da Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer se tornou uma figura pública após a guerra.
Ele recebeu vários prêmios e honrarias por seu trabalho e foi considerado um herói nacional. Ele também se envolveu em questões políticas e éticas relacionadas ao uso das armas nucleares. Ele defendeu o controle internacional das armas e se opôs ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio, uma arma ainda mais poderosa que a bomba atômica. Ele achava que a ciência deveria ser usada para o bem da humanidade e não para a guerra. Oppenheimer tinha uma relação de admiração e respeito com Albert Einstein, o maior físico do século XX. Einstein foi um dos primeiros a alertar o presidente americano Franklin Roosevelt sobre a possibilidade de construir uma bomba atômica, mas depois se arrependeu de ter participado indiretamente do projeto. Ele também era um pacifista convicto e apoiou as ideias de Oppenheimer sobre o controle das armas nucleares. Einstein chegou a escrever uma carta para Oppenheimer em 1955, pouco antes de sua morte, elogiando sua coragem e sua integridade. Oppenheimer também tinha uma relação de amizade e rivalidade com Niels Bohr, o pai da física quântica. Bohr foi um dos mentores de Oppenheimer na Europa e um dos colaboradores do projeto Manhattan. Bohr defendia a ideia de que as armas nucleares deveriam ser compartilhadas com a União Soviética para evitar uma corrida armamentista e garantir a paz mundial. Oppenheimer discordava dessa ideia, mas respeitava a opinião de Bohr. Eles tiveram vários debates sobre a física quântica e a filosofia da ciência. Oppenheimer tentou impedir o uso das bombas atômicas contra o Japão, mas não teve sucesso. Ele achava que as bombas eram desnecessárias para vencer a guerra e que causariam um sofrimento imenso para os civis japoneses. Ele chegou a fazer parte de um comitê que recomendou ao presidente Harry Truman que não usasse as bombas sem antes avisar ao Japão sobre suas consequências. Mas Truman ignorou essa recomendação e ordenou o lançamento das bombas sem nenhum aviso prévio. Mas suas opiniões e seu passado político não agradaram o governo americano, que estava em plena Guerra Fria contra a União Soviética. Oppenheimer tinha sido simpatizante do comunismo na década de 1930 e tinha tido contato com alguns espiões soviéticos. Ele nunca foi comunista nem traidor, mas isso foi usado contra ele em uma audiência em 1954, onde ele teve sua habilitação de segurança revogada pelo governo. Ele foi afastado do projeto Manhattan e perdeu sua influência e seu prestígio na comunidade científica. Oppenheimer passou os últimos anos de sua vida como professor e diretor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, uma instituição que reúne alguns dos maiores intelectuais do mundo. Ele continuou a estudar física quântica e influenciou uma nova geração de físicos teóricos, como Richard Feynman e Murray Gell-Mann. Ele também se interessava por outras áreas do conhecimento, como o hinduísmo, a poesia e a história. Oppenheimer morreu em 1967, com 62 anos, de câncer na garganta. Ele tinha sido fumante durante toda a sua vida, e isso pode ter contribuído para o seu câncer. Ele foi cremado, e suas cinzas foram espalhadas no mar. Julius Robert Oppenheimer foi um dos cientistas mais brilhantes e complexos do século XX. Ele é considerado o pai da bomba atômica, mas também um defensor da paz e da responsabilidade científica. Sua vida e sua obra inspiraram vários livros, filmes e documentários. Um dos mais recentes é o filme Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan e estrelado por Cillian Murphy, que estreou aqui no Brasil em julho de 2023. E aí, gostou do vídeo? O que você achou de Julius Robert Oppenheimer, o pai da bomba atômica? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Mas antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer uma reflexão com você. Robert Oppenheimer foi um cientista genial, que contribuiu muito para o avanço da física quântica e para a história da humanidade. Mas ele também foi um homem que teve que lidar com as consequências morais e políticas de seu trabalho. Ele criou uma arma capaz de destruir cidades inteiras em segundos e que mudou para sempre o equilíbrio de poder no mundo. Ele viu seu trabalho ser usado para matar milhares de pessoas inocentes e depois ser usado como uma ameaça constante de guerra nuclear. Ele foi perseguido pelo seu próprio governo, que o acusou de ser desleal e traidor.
Oppenheimer é um exemplo de como a ciência pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, dependendo das intenções e das decisões dos que a usam. Ele também é um exemplo de como os cientistas devem ter consciência e responsabilidade sobre os impactos sociais e ambientais de suas descobertas e invenções. Ele nos mostra que a ciência não é neutra nem isolada da realidade, mas sim uma atividade humana que envolve ética, política e cultura. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo e educativo para vocês e que tenha despertado a sua curiosidade e o seu interesse pela ciência e pela história. Até a próxima!